paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. Inicialmente, queremos felicitar todos os papais, pois no próximo domingo celebraremos o Dia dos Pais. Também estudaremos a 6ª lição do 3º trimestre da EBD, intitulada Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Nesta lição, apresentaremos uma análise cuidadosa sobre a incompatibilidade da verdadeira igreja com a mentira, abordando o tema de uma forma teológica, ética e prática, com fundamento sólido nas Escrituras. Estruturamos nossa exposição seguindo os 3 grandes eixos da lição, que servem como norte para refletir sobre a verdade no contexto da fé cristã e da vida comunitária. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente, então. Vivemos em dias em que a mentira foi normalizada em praticamente todos os setores da sociedade. Nas redes sociais, no comércio, na política e até mesmo dentro de lares e igrejas, a mentira é tratada como algo pequeno, corriqueiro ou até justificável. No entanto, a palavra de Deus é clara. A mentira tem origem no diabo e não pode encontrar espaço na vida do cristão nem na igreja de Cristo. Tendo dito isto, no primeiro tópico, iremos expor a origem espiritual da mentira, demonstrando que ela é parte integrante da natureza maligna de Satanás. A mentira não surgiu entre os homens de forma natural, mas é herança espiritual do inimigo de Deus e da humanidade. A Escritura fundamenta este argumento em João 8,44, que diz: Vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Por quê? Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira não é apenas um ato isolado, mas expressão direta da essência do diabo. Assim, mentir é associar-se a essa natureza caída e rebelde. Satanás utiliza a mentira como uma estratégia para enganar, desviar e corromper. Desde o Éden, a serpente distorceu a verdade para iludir Eva. A mentira foi a primeira arma utilizada para corromper a criação, como vemos no episódio da queda do Éden, em Gênesis 3, 4 e 5, que diz: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Embora Satanás seja o pai da mentira, o cristão não deve viver amedrontado, mas vigilante. Alertamos que a vitória sobre as mentiras do inimigo está na sujeição sincera a Deus e na obediência à palavra. Jesus declara que o diabo não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, João 8,44. E o homem, ao mentir, reproduz o caráter de Satanás e distancia-se da santidade divina. No segundo tópico, refletiremos sobre a responsabilidade moral e espiritual do cristão diante da tentação de mentir. O crente é convocado a uma vida íntima e íntegra, pois mentir é sempre uma escolha pessoal e consciente. A mentira nunca é inevitável, mas fruto de uma decisão deliberada. A Bíblia orienta: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Veremos ainda que muitos cedem à mentira por ganância, medo, vaidade ou conivência. O coração humano, quando não vigilante, pode ser seduzido pelas aparentes vantagens da falsidade. Exemplo claro é Ananias e Safira, em Atos 5, 1 a 10. Cuja mentira contra a igreja, contra o Espírito Santo, trouxe morte imediata. As Escrituras são claras quanto ao destino dos mentirosos, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. O pecado da mentira sempre traz ruína espiritual, afastamento de Deus e, por fim, juízo eterno. Além disso, e além dessas consequências espirituais eternas, a mentira destrói relacionamentos, arruína a comunhão e mancha o testemunho cristão.
Por fim, no último tópico, destacaremos que a igreja saudável é aquela que não tolera mentira em seu meio. A verdade é marca inegociável da comunidade de fé, pois reflete o caráter do próprio Deus. A igreja verdadeira cultiva o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, conforme Provérbios 9:10. O temor a Deus leva a rejeitar toda a falsidade e a cultivar a transparência e a sinceridade no trato fraterno e na adoração. A igreja forte não é conivente com a mentira, pois sua fortaleza está na comunhão com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ao manter-se firme na verdade, a igreja edifica sua identidade espiritual e protege seus membros das armadilhas do engano. Uma igreja firme na verdade é sólida contra heresias, manipulações, enganos, tornando-se assim baluarte da justiça em meio a uma sociedade corrompida pela falsidade. Encerramos reafirmando que a Igreja de Jerusalém tornou-se um exemplo de santidade, justamente porque não tolerava mentira, como ficou evidenciado no caso de Ananias e Safira. A lição que permanece para a igreja atual é clara: onde há mentira, o Espírito Santo é entristecido e não há prosperidade espiritual. A comunidade cristã deve ser, portanto, um espaço onde a verdade reina, pois o Senhor abomina os lábios mentirosos, mas se deleita com os que praticam a verdade. Provérbios 12:22. A prática da verdade é indispensável para manter a comunhão com Deus e para a saúde espiritual da igreja, que deve estar preparada para rejeitar, corrigir e não se associar com o pecado da mentira, reafirmando sempre sua fidelidade à verdade do Evangelho. Cabe ao crente examinar-se e cultivar uma vida de transparência e integridade, rejeitando as obras do pai da mentira e permanecendo firmes na verdade de Cristo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 6ª lição do 3º trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, a assistir, se inscrever, compartilhar, comentar, para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus, feliz Dia dos Pais e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.